Oi! Se você ama cachorros, o Meu Amigo Cão é o canal do YouTube perfeito para você. Se você me acompanha aqui no canal há pelo menos um ano, você vai lembrar que há exatamente um ano atrás, no mês de abril de 2019, a minha cachorrinha mais velha, a Laika, acabou nos deixando. Acho que eu nunca comentei por aqui qual foi a causa mesmo, o que fez ela ficar bastante doente e por que a gente acabou optando por, enfim, dar uma injeçãozinha nela para que ela pudesse, enfim, dormir para sempre. Mas hoje, um ano depois, eu vim aqui contar um pouquinho mais para vocês dessa história. Se você não acompanhou isso há um ano atrás, aqui no canal tem um vídeo em homenagem a ela, tem outros vídeos sobre, Cocker, principalmente, que é a raça dela, alguns cuidados com cães velhinhos, porque ela já tinha quase 14 anos na época. E tem também um vídeo onde eu falei sobre a cremação de cães, que foi o destino que a gente definiu, para o corpinho dela. E um outro vídeo sobre se os cães sentem falta um do outro. Então, só contando rapidinho qual foi a causa de tudo. Lá pelo mês de novembro, dezembro de 2018, a gente percebeu que a Laika estava ficando mais fraquinha, mais magrinha. Você pegava nas patinhas e até sentia que ela estava muito magra, dava pra sentir os ossinhos, ela já estava mais assim molinha, sabe? Ela já não estava comendo direito, ela tinha muita dor de barriga, então estava fazendo muito cocô mole. Até que lá pelo mês de março ela piorou muito, as coisas foram muito rápido mesmo. E meus pais levaram no veterinário para ver o que estava acontecendo, fizeram uma série de exames e enquanto eles estavam esperando esse resultado, um dia ela começou a passar muito mal e acordou na manhã seguinte assim com o corpo todo amarelo. Então eles correram levar ela de volta para o veterinário e aí foi mostrados os resultados do exame, onde percebeu-se que ela estava com câncer no fígado já em metástase. Então tinha lá a radiografia do corpinho dela, o câncer ele tava tipo assim avançando, do corpinho ali, mais ou menos da metade do corpo dela pra frente, já tava começando tipo empurrar pulmão, já tava indo assim pra um lugar que não tinha mais muita reversão. E ela tava muito, muito fraca, então ela passou a noite, enfim, alguns dias tomando soro e tal, e dado a situação e também a dificuldade, de talvez submeter ela a uma cirurgia, dela ter que, de repente, passar por quimioterapia, enfim, é que o veterinário foi sincero com a gente e falou, olha, existem algumas opções, mas todas elas vão fazer, sei lá, com que ela viva mais um mês, enfim, pode ser que ela sofra muito, mas é inevitável que tá para acontecer com ela. Então a gente foi em comitiva, eu, meus pais e meu marido, até a clínica veterinária para que a veterinária explicasse tudo certinho nos maiores detalhes pra gente e pra gente decidir o que ia fazer. Se ia tentar mais tratamento ou se a gente ia realmente recorrer à eutanásia. E dado o quadro e a gente vê ela muito fraquinha, talvez sofrendo, então a gente decidiu fazer a eutanásia. A gente depois disso não viu mais ela. Nós apenas deixamos ela na clínica, no dia seguinte ela tomou a injeção e a empresa da cremação foi lá, buscou ela e a gente só recebeu a caixinha dela em casa depois. Nos primeiros dias foi bem difícil, tanto é que a minha mãe não aguentou tanto tempo para esperar para ter um novo cãozinho em casa. Logo ela pegou a Mel, que chegou em casa para distrair a mente de todo mundo. O que funcionou super bem, porque ao invés de a gente ficar só pensando, de que a Laika não estava mais ali, a gente começou a se distrair com o trabalho que a Mel, como filhotinha, dava e queria destruir a casa inteira e realmente comeu um monte de coisa na casa da minha mãe. Até hoje ela é bem arteira. E eu acho que o pior período foi nos 3 primeiros meses, mais ou menos, porque ainda tinham muitas fotos recentes no celular, a gente lembrava muito dela. Então acontecia assim da gente ficar triste, chorar todo mundo junto. E uma coisa que principalmente eu coloquei assim na minha cabeça era de não ficar tentando lembrar muito dela. Pra que, eu acostumasse com a falta, porque quando a gente chegava lá e ela não estava mais para receber, era uma coisa bem difícil mesmo. Então a vinda de um outro cãozinho ajudou bastante a distrair a mente e a não ficar pensando tanto no cãozinho que foi embora. Isso não significa que a gente esqueceu ela. Após esses 3 meses, que foi os períodos mais difíceis, a gente tentava nem falar sobre ela entre nós. Mas dali pra frente começou a ser uma lembrança boa. Então qualquer coisa que acontecia e que em determinada situação, assim, lembrava muito alguma coisa que ela faria, ou às vezes as cachorras faziam alguma coisa que lembrava uma mania dela, a gente ficava, a Laika teria feito assim, a Laika era assim. Então o que ajudou muito a gente superar essa ausência dela
foi primeiro ter um novo cãozinho em casa para se distrair e aí as atenções serem mais voltadas para ela, ainda obviamente não eliminando as outras que ficaram, porque elas também sentiam sim a falta. Então teve toda essa coisa de integrar as três, elas formarem, digamos assim, uma nova matilha, né, entre elas. E depois de um tempo, transformar, né, essa ausência em uma lembrança boa. Então se há um ano atrás, sei lá, há 6 meses atrás, eu fosse falar dela aqui pra vocês, talvez eu acabaria chorando, enfim. Mas hoje, um ano depois, a gente percebe assim que tá mais forte, é uma lembrança boa, a gente não fica mais chorando, enfim, por causa que ela foi embora. Infelizmente foi uma coisa que era inevitável, muito provavelmente hoje, um ano depois, ela não estaria mais com a gente já há um bom tempo. E até hoje ela é muito presente, né? Apesar de não estar fisicamente, a gente lembra muito dela, afinal de contas foram quase 14 anos na nossa família. É claro que tem algumas datas, como data de aniversário, ela fazia aniversário em setembro, sim, a gente ficou bem triste. No final do ano, porque foi o primeiro final do ano sem ela, também, assim, deu uma tristeza grande. Mas a gente vai aprendendo a ser mais forte. Hoje em dia eu já consigo ver as fotos e lembrar dela. A única coisa que eu não posso ver é o vídeo que eu publiquei aqui em homenagem a ela, porque ele sim me faz chorar. Ainda falando da presença dela, lá no vídeo que eu mostrei da cremação, que eu mostrei que a gente recebeu uma caixinha, até hoje essa caixinha fica na estante da casa dos meus pais, junto com uma foto dela. E essa foto dela é muito engraçada, porque independente do local que você esteja assim na sala, parece que ela tá olhando para você. Então essa presença, esse olhar dela ainda continua muito marcante, assim. Até agora, um tempo depois, a minha mãe estava falando que queria dar um destino, enfim, para essas cinzas, porque ela acha que não faz muito sentido ficar lá em casa. Eu já aconselhei ela a fazer o contrário, deixar lá por enquanto. Depois, quando a gente achar realmente um destino bem legal, a gente faz, mas enquanto a gente não acha, que fique lá, porque quando a gente chega na casa da minha mãe, é uma forma de ter ela presente. E não ficou uma lembrança pesada, sabe? Apesar de serem só as cinzas, né, que ficam lá na estante, é uma caixinha bonitinha, enfim, então a gente já acostumou com essa presença de alguma forma. A única coisa que realmente é ruim é que aí você começa, né, a pensar do cachorrinho que ficou, como que vai ser quando ele for embora. Mas acho que cabe a gente a dar a melhor vida possível para os cãezinhos que ficaram, né? Afinal de contas, agora eles é que cuidam da gente. Na época eu até publiquei uma foto lá no Instagram da Lily, onde eu coloquei, né, um relato do tipo assim, a Laika deixou uma missão pra mim e pra Hannah, que é cuidar dos nossos humanos, dos nossos petiscos, né? Então, acho que é bem legal, assim, acho que ter um outro cãozinho ameniza bastante a dor. E com isso a gente fica também mais alerta. No caso da Laika, essa questão do câncer, ela foi muito rápida. Às vezes a gente até ficava pensando, putz, e se tivesse acompanhado mais de perto, com mais frequência, né, nesse veterinário, se não teria, enfim, tentado salvar ela antes. Mas talvez não, né? A gente nunca sabe o que pode ou não vir a acontecer. E é isso. Talvez você que esteja me assistindo já passou por uma situação como essa, ou conhece alguém que passou. Então, se você se sentir à vontade, conta pra mim aqui nos comentários o que fez para superar essa perda. Antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.